E o Irã aprendeu a utilizar a inteligência artificial para provocar bastante o Donald Trump. Uma guerra que está afetando a inteligência artificial, que todo mundo envolvido no mundo da tecnologia diz que é o futuro. É a mesma guerra em que a inteligência artificial é usada para tirar sarro do outro. Quão irônico é isso? Quando a gente ouve a indústria falando sobre o Redata e como ele caducou, a gente pensa que as obras de data center paralisaram, né? O pedreiro foi para casa, o técnico de telecomunicação também, ninguém tá levantando uma parede, não estão fazendo nada. Mas não são o que os dados que eu obtive dizem. Dentro de pouco tempo, o Brasil vai construir aqui dentro do nosso país uma América Latina inteira de data centers para inteligência artificial, computação em nuvem e outros sistemas conectados. Essa é uma questão dos nossos tempos e o data center, como essa tangibilização da inteligência artificial que cada vez mais entra nas nossas vidas, é o campo de batalha para a gente fazer com que as discussões sobre o meio ambiente e a mudança climática façam parte da tecnologia. A China deixou de ser a fábrica do mundo para ser esse grande restaurante de modelos de inteligência artificial que você pode ir lá se servir, pegar e implementar no seu próprio ambiente. Isso é um duro golpe para os Estados Unidos. Já faz um tempo que a inteligência artificial abandonou o noticiário de tecnologia e invadiu as páginas de economia e de geopolítica. Com a guerra lá no Irã, essa tendência se consolidou de vez. Além de impactar a cadeia produtiva da IA, o conflito entre Estados Unidos e Israel de um lado e Irã do outro colocou ao lado do abastecimento de energia, que é um dos alvos preferenciais de toda a guerra, um novo integrante, que são os data centers. Algo até mais bem previsível, né? E se tem uma coisa que era ainda mais previsível, é que em algum momento a inteligência artificial também seria utilizada para a zoeira. E é isso que o Irã tem feito, produzindo uma série de imagens e vídeos provocando, zoando Donald Trump e as suas negociações imaginárias. Eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Além de falar sobre a guerra e as repercussões dela sobre inteligência artificial, a gente também vai falar sobre data centers no Brasil que estão em franca expansão, ainda que eles não tenham os incentivos fiscais que a indústria quer. E eu sou Diogo Cortiz e a gente também vai falar sobre a China, causando um pânico no Congresso dos Estados Unidos por conta dos seus modelos de código aberto. E tem mais, a gente também vai falar sobre um artigo que mostrou o potencial desses agentes de inteligência artificial de causar um verdadeiro caos no mundo. Vamos direto pro caos? Vamos nessa. Desde que estourou o conflito entre Estados Unidos e Israel de um lado e Irã de outro, os jornais, os portais de notícia falam muito sobre como a IA é usada no ambiente de guerra. Mas o que eles falam pouco é sobre como a guerra influencia os desdobramentos da inteligência artificial. E é para isso que tem Deu Tilt, porque a gente vai botar a nossa colher nesse guisado aí para discutir o que o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã está afetando o ecossistema da inteligência artificial. E isso é particularmente sensível, porque a inteligência artificial, ela gosta de duas coisas. Primeiro, que é energia, eletricidade, ela precisa de muito. E segundo, é dinheiro, ela demanda muitos investimentos. Só que quando a gente fala desse montante gigantesco, absurdo de recursos financeiros, ela também demanda previsibilidade, algo que tá difícil para fazer nesse momento atual. Mas você tocou num ponto, Diogo, que nos traz para a primeira consequência da guerra no Irã para a inteligência artificial, que é a energia. O Estreito de Hormuz, que é aquela passagenzinha que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que vai desembocar no Mar Arábico, que dali vai pro Oceano Pacífico, fica de frente pro Irã, e uma das principais medidas que o Irã fez assim que foi atacado foi fechar o Estreito de Hormuz. E é lá que passam entre 25% a 30%
dos combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, mas também é por onde passa 30% do gás natural. E o brasileiro está acostumado, né, com hidrelétrica, com Itaipu, com Jirau e Santo Antônio, com Xingu, com Belo Monte, com Furnas, ou seja, energia gerada por hidrelétrica, e agora a gente tem se acostumado com energia gerada por painéis fotovoltaicos e energia eólica. Mas no restante do mundo não civilizado, do ponto de vista de energias renováveis, o que gera energia é gás natural, sobretudo para data centers nos Estados Unidos, que eles usam gás natural para movimentar as turbinas e abastecer os data centers. E uma guerra nessa região, que é altamente crucial para a produção de gás, redunda em desabastecimento desses data centers no momento em que a conta de luz já estava lá no alto e eles precisavam cada vez mais de energia. Esse é um primeiro desdobramento, Diogo. Um segundo desdobramento, a gente também tem que falar sobre suprimentos, porque a gente sabe que essa construção, manufatura de chips demanda uma série de minerais e outros elementos químicos que são importantes. E ali no Golfo Pérsico, então, o Estreito de Hormuz é a passagenzinha para que a gente consiga escoar várias coisas que saem ali do Golfo Pérsico, entre o petróleo e outras coisas, mas tem um suprimento que é super importante, que é o gás hélio, que é essencial para a fabricação dos semicondutores e hoje boa parte vem do Catar. Então também essa passagem, o escoamento de gás natural não, de gás hélio também já preocupa, já começa a impactar toda a fabricação de semicondutores. E além disso, né, saiu uma matéria na Reuters bem interessante que mostra que o atraso, né, de esses embarques desses produtos começa a impactar, então tanto o gás hélio, mas tem outros como o alumínio e outras variantes. O chip de alumínio? Não, o chip não é de alumínio, mas ele vai dentro do processo de produção, né, em diferentes etapas, às vezes dentro, não no processo do chip, mas às vezes para fazer a fabricação do chip ou outros componentes ele demanda muito, né? E para além disso, para além de ser um polo energético, um grande produtor de hélio e também uma passagem de insumos cruciais para a construção de data centers, a gente também está falando de uma região muito importante do ponto de vista geopolítico, porque ali é uma passagem crucial de insumos que vão para Taiwan e para a Coreia do Sul, que são grandes polos de inovação em chips e também da construção de semicondutores de memórias, como a gente já discutiu aqui em Deu Tilt. Também é uma passagem importante do ponto de vista das rotas marítimas que levam outros componentes. E além disso, os Estados Unidos têm muito interesse naquela região, porque várias das pessoas, dos grupos econômicos que colocam dinheiro na construção de infraestrutura dos Estados Unidos estão ali, né? Isso, esse acho que é um outro ponto que a gente tem que trazer para a equação, que é aquela região é muito hoje importante para a logística não só marítima, mas também aérea. E eu estava lendo até um material que o Financial Times produziu, mostrando como a guerra do Irã começa a impactar o transporte de wafers para fazer o chip. O wafer não é a bolacha. Não é a bolacha, claro, exato. É aquele círculo, né, onde você faz a gravação dos chips. E hoje tem uma empresa aérea, que é a Cathay Pacific, que é de Hong Kong, se eu não estou enganado. Ela é responsável por 30% do transporte desses wafers. Só que um dos hubs dela é em Dubai. E hoje ela está com dificuldade de fazer esse transporte. Além disso, né, da região ser um hub importante para o transporte, ela estava se tornando um hub importante para a construção de data centers e virar um polo de infraestrutura computacional ali. O que agora está com um risco muito grande, então, tanto do investimento quanto da manutenção do espaço, porque até então era considerado um lugar estratégico e seguro. Agora a gente viu que não, e o Irã aprendeu sobre isso. Tanto que os Estados Unidos, quando ele faz uma ameaça, né, a gente vai atacar a sua indústria energética, as suas usinas energéticas ou usinas de dessalinização também, o Irã falou, tá bom, vem que eu vou atacar todas as usinas de dessalinização dos países do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos, e também vou atacar toda a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, que são os
data centers, né? Então, logo no começo da guerra, 2 data centers da Amazon foram atingidos, né? Não em grandes proporções, mas foi um sinal que aquela região está um pouco mais instável. Em resumo, a guerra do Irã atinge em cheio a cadeia de IA de 5 formas. A primeira é na geração de energia, o gás natural é muito importante para os data centers. A segunda é no gargalamento dos insumos, a gente já falou aqui do hélio e do alumínio. No terceiro, é um polo importante do ponto de vista das transações internacionais. Ela é um gargalo para o transporte de wafers, inclusive. Em quarto, ela estava começando a ser um centro de desenvolvimento de data centers para escoar um pouco da capacidade do poder computacional dos Estados Unidos, já não é mais. E em quinto, ela trouxe para o hall de alvos de guerra os data centers. E isso tudo era previsível. Mas agora a gente vai falar sobre outra coisa que era previsível também. Sim, que era o uso da inteligência artificial não só para processar documentos, descobrir alvos, coordenar ataques e até, no limite, controlar armas autônomas. Mas tem uma coisa que a gente sabia que ia ser usado, que qualquer guerra tem, que além da guerra física, da batalha, de tiros mísseis, a gente tem a guerra informacional. E o Irã aprendeu a utilizar a inteligência artificial para provocar, e provocar bastante o Donald Trump. Primeiro, é bom a gente dar 2 passos atrás e discutir quão irônico é isso, né? Uma guerra que está afetando a inteligência artificial, que todo mundo envolvido no mundo da tecnologia diz que é o futuro, e é a mesma guerra em que a inteligência artificial é usada para tirar sarro do outro. Quão irônico é isso? Mas vamos lá, né? Eu acho que essa troca de farpas no mundo cibernético começou com os memes. Memes puros e simples, imagens com algumas considerações engraçadinhas. E eu acho que o mais engraçado que eu vi, você inclusive me mandou, eu ri, viu? É aquela do Donald, a frase que o Donald Trump diz que ele vai começar a controlar o Estreito de Hormuz. Aí o Irã, a embaixada do Irã, publicou uma imagem mostrando um volante de um motorista e do lado um volante de criança destinado ao Donald Trump para ele ser a pessoa... Quando você finge, né? A dirigir o Estreito de Hormuz do banco do passageiro. É tipo aquela imagem, poderiam ter usado aquela imagem, talvez não seja tão popular no Irã, mas foi aqui no Brasil, e acho que também faz muito parte da nossa cultura, que é a pessoa jogando videogame, assim, sabe? Uhum. E aí tem uma criancinha do lado jogando também com o controle, só que o controle tá desconectado do videogame, né? Isso era muito comum na nossa juventude, né? Hoje os controles não tem nem fio, não tem cabo. Mas fala baixo, cara, porque aí você tá dando armas pro Irã, e são armas importantes do nosso arsenal memístico brasileiro. Mas o que a gente discutiu até agora são memes analógicos, por assim dizer. Memes artesanais. Memes artesanais. E acho que o primeiro exemplo dessa tendência foi um vídeo que o Irã construiu um Donald Trump como se fosse um desenho e colocou dentro da cabeça dele aqueles personagens do Divertidamente, só que eram uns divertidamente nefastos. Então uma jornalista pergunta pra ele: por que você bombardeou uma escola com crianças? Aí os Divertidamente apertam o botão escrito: vai, mente. Aí o Donald Trump fala: peraí, eu não bombardeei essa escola. Inclusive os Estados Unidos nem tem mísseis Tomahawk. Os Estados Unidos faz mísseis Tomahawk. Inclusive, eu gosto muito do povo iraniano. O outro exemplo foi um vídeo que eles usaram bonequinhos de Lego para mostrar um arco do conflito. E esse daqui foi curioso porque foi feito pelo Irã. Eles já fazem uma provocação que é muito cara à política nacional dos Estados Unidos, porque eles mostram um bonequinho de Lego com as feições do Donald Trump vendo um arquivo do Epstein. E aí ele vê ele ao lado de outro bonequinho que simula o Epstein, fica muito bravo. Do lado dele tem um Lego que simula o Satanás. E aí ele decide bombardear o Irã para tirar as atenções que estavam recaindo sobre ele por causa do Epstein. E aí, a partir daí, o pessoal do Irã faz projeções meio mirabolantes, porque eles preveem bombardear o aeroporto Ben Gurion de Israel, eles preveem bombardear torres do mundo árabe, eles preveem bombardear Omã. Ou seja,
Eles fazem todo um cenário de guerra que não é nada lisonjeiro para os Estados Unidos e é muito ruim se continuar nessa toada. E o que chama atenção nesses vídeos, que estão viralizando muito, é que é um pouco da estética que eles trazem, porque eles saem um pouco desse universo pesado da guerra e eles criam uma estética por meio, né, de recursos semióticos que leva esse conflito para um imaginário muito mais para passar uma mensagem das reais intenções dos Estados Unidos, que aí, por exemplo, pode ser o caso do Epstein Files, ou também de esse projetando menos força do que os Estados Unidos de fato possa ter. Essa mensagem que eles querem passar também, quando eles usam essa linguagem, por exemplo, do Lego, quando eles usam uma outra estética que eles estão usando muito e que chama bastante atenção, que é criar o personagem como se eles fossem mascotezinhos. Né? Bebezinhos. Então, bebezinhos. Então é o Donald Trump bebezinho, mas também os próprios iranianos, né? O líder supremo também bebezinho. Então eles meio que em guerra, mas com uma estética um pouco que descola desse visual de guerra, embora você tenha os conflitos, para passar uma mensagem um pouco mais provocadora e um pouco mais a mensagem que eles querem transmitir para o mundo, né? Da visão do Irã. Então, não é uma estética de guerra propriamente dita, isso chama bastante atenção e tá viralizando demais. Esse vídeo dos bebezinhos que você mencionou é muito interessante, ele vai nessa linha. Outro vídeo que você me mandou, você não para de mandar vídeo de memes feitos por IA da guerra do Irã, mas ele mostra o bebezinho Donald Trump atirando contra o bebezinho Khomeini. Do lado dele tem o Netanyahu, o bebezinho Netanyahu. O bebezinho Netanyahu vai embora, o Trump fica atirando sozinho, começa a ser alvejado, o Trump sinaliza pro bebezinho Macron, fala assim, vem me ajudar. Aí o bebezinho Macron olha pra ele, tá do lado da premier do Japão, que fala assim, você se vira sozinho, você é bom, vai nessa. O Trump fica cansadíssimo, vê que não vai dar certo, vai embora, só que ele para na ilha de Cagali, que é aquela ilha onde se produz muito gás natural. Aí ele vê onde ele tá, ele instala algumas bombas, olha pro Irã e fala assim, se vocês não pararem eu vou explodir. Eu vou te dar 10 segundos. Aí ele conta até ele conta os 10 segundos. O Irã não faz nada. Ele fala, quer saber? Vamos negociar. Vamos fazer isso do jeito certo. Do jeito certo. Aí o Trump vai para uma mesa de negociação em que ele tá sozinho. Por outro lado... E aí ele fala, ótima negociação tivemos hoje, né? Ótima negociação. E aí, por outro lado, os Estados Unidos têm rebatido com os seus próprios memes. E aí, ao passo que o Irã tá tirando sarro dos Estados Unidos, os Estados Unidos tá rebatendo com uma estética violenta. Ele está fazendo com que a guerra seja vista pelos olhos de quem joga aqueles jogos de warfare, sabe? Uhum. Com muito tiro, muita violência. Ou seja, para os Estados Unidos, o jogo da guerra que as pessoas têm nos consoles invadiu o mundo real e é assim que eles veem essa dinâmica, como se fosse algo que você pudesse, por meio da sua habilidade, solucionar uma questão que está longe de ser tão simples assim. Mas, de todo modo, essa nova dinâmica do uso da inteligência artificial para zoar o adversário de guerra traz uma outra conotação para a propaganda de guerra, né, Diogo? Sim, e acho que é importante até citar que o próprio nome que os Estados Unidos deram para essa operação chama Epic Fury. E isso vem também dos universos de games e remete a esse mundo, né? Então, talvez para tentar se conectar com os jovens, mas também para tentar trazer essa outra camada, né? De que a guerra pode ser menos de combate que eu digo boots on the ground, né? Soldados ali, e mais por meio da tecnologia. É isso que os Estados Unidos tentam no primeiro momento, só que aí como a coisa escalou, agora tá essa situação meio de impasse que pode levar essa consequência de uma invasão terrestre. Mas o ponto é que, né, a inteligência artificial, pela primeira vez, ela está sendo usada num conflito como um processo comunicacional muito novo, né? Criando narrativas atrás de narrativas e trazendo estéticas diferentes. A gente sai daquele mundo dos memes toscos e entra para um mundo novo em que, na prática, isso pode chegar até no mundo físico, né? Recentemente, o próprio Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, publicou um vídeo também em que eles fizeram com inteligência artificial
uma imagem do Donald Trump segurando um cartaz meio que, tipo, numa avenida em Nova York, uma cara meio de mendigo, assim, com um cartaz pedindo, por favor, me ajudem a abrir o Estreito de Hormuz, né? Então eles fizeram a imagem em inteligência artificial, só que no vídeo eles imprimiram a imagem e aí eles estão colando num míssil. E o míssil sendo mandado para bombardear Israel. Então, assim, a provocação também acontece até no limite aí de colocar um meme no míssil, né? Isso é uma estratégia muito, muito importante que o Irã está usando, né? O Irã entende isso como algo estratégico, porque sabe da vaidade do próprio Donald Trump. A gente já falou bastante aqui em Deu Tilt sobre data centers, comentamos, repercutimos sobre o projeto Redata do governo federal, que era para trazer incentivos para a construção de data center. A gente sabe que ele caducou porque não foi aprovado no Congresso até a data necessária, mas isso não quer dizer que o Brasil esteja parado na construção e na promessa de investimentos em data centers. E eu sei que o Elton tem dados quentíssimos e exclusivos aqui para trazer pra gente em Deu Tilt. É isso aí, Diogo. Quando a gente ouve a indústria falando sobre o Redata e como ele caducou, a gente pensa que as obras de data center paralisaram, né? O pedreiro foi para casa, o técnico de telecomunicação também, ninguém tá levantando uma parede, não estão fazendo nada. Mas não são o que os dados que eu obtive dizem. Os dados que eu tive acesso, Diogo, que foram levantados pela Associação Brasileira de Data Centers e compartilhados com o Ministério das Comunicações, mostram um cenário completamente distinto. O Brasil está construindo ou está planejando construir uma capacidade tal de data centers que é 5 vezes o que a gente tem hoje em dia. Data center, como a gente já discutiu aqui, é mensurado pela capacidade energética, né? Hoje, a estimativa é que o parque instalado é de 760 megawatts. E o que está sendo construído é uma capacidade de 4.293 megawatts. De cara... Peraí, estamos saindo de 700? Para ir para 4.293 megawatts. E esse processo já está em curso? Já está em curso e está sendo planejado. Isso quer dizer que o Brasil, dentro de muito pouco tempo, vai quintuplicar a sua capacidade de data centers. Mas, se a gente olhar para o restante da região, também outros países estão fazendo o mesmo movimento. O que mais está na frente, está na dianteira, é o México. Mas só que a capacidade que o México está instalando agora é de 878, ou seja, é quase a mesma que o Brasil já tem agora. E se a gente somar o que os outros países da América Latina, México, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, têm hoje com o que eles estão fazendo, dá a mesma quantidade que o Brasil está construindo. Ou seja, dentro de pouco tempo, o Brasil vai construir aqui dentro do nosso país uma América Latina inteira de data centers para inteligência artificial, computação em nuvem e outros sistemas conectados. Isso destoa muito do discurso de que sem o Redata não daria para fazer muita coisa. É claro que, com o Redata, com os incentivos fiscais para importação de equipamento, importação de componente, a construção de data center ia ficar muito mais dinâmica e ia conseguir competir com outros lugares do mundo. Mas não quer dizer que nada está sendo feito aqui. Tanto é que está sendo feito muita coisa aqui, que outras pastas da administração federal já têm se envolvido no subsídio, no direcionamento de investimento para a construção de data center. A gente discutiu aqui que o Redata saiu do Ministério da Fazenda e o Haddad fez um périplo pelo Vale do Silício, disse que se esses benefícios fiscais fossem aprovados, ia trazer investimentos da ordem de 2 trilhões para o Brasil. Mas outra pasta que está envolvida no incentivo de data centers é o Ministério das Comunicações. E desde 2003 até 2025, já foram destinados 600 milhões do FUST via BNDES em linhas de crédito para data center. E esse ano, o Ministério das Comunicações também liberou um financiamento de 106 milhões de outro fundo setorial, que é o Funtel, para investimento em 6G, computação em nuvem e inteligência artificial.
Além disso, há uma discussão ainda no Congresso, o Redata não foi tirado completamente de cena. É muito difícil que os recursos disponibilizados inicialmente para o Redata possam ser usados agora, porque a gente estava falando de uma medida provisória e o que caminhou no Congresso depois daquilo foi uma lei ordinária que são nutridos por partes diferentes e distintas do orçamento, mas o Ministério das Comunicações também está pedindo para ampliar os benefícios fiscais do Redata para outro tipo de data center, porque o Redata era só para construção de data centers novos. E o MCOM está querendo também destinar recursos de benefícios fiscais para reforma de data centers já em utilização. Fora isso, tem uma discussão ainda interna dentro do governo do Plano Nacional de Data Centers, que quer transformar essas infraestruturas em infraestrutura crítica. E aí, a partir daí, eles têm que seguir protocolos mais profundos de segurança e por aí vai. Ou seja, os data centers estão sendo construídos, ainda que os benefícios fiscais do Redata não tenham saído. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer e um comentário. Que no Redata, quando a gente trouxe a pauta aqui, a gente leu, né, a proposta do Redata ali, ele colocava várias contrapartidas, né, que eram interessantes. E aí tem uma equação, né, que a gente coloca aqui, que um dos elementos dessa conta, a gente precisa colocar a questão ambiental. Esses data centers, eles já têm alguma obrigação ou algum pré-requisito em relação a essas medidas? Porque, por exemplo, no Redata tinha o compromisso de ser um data center zero cooling, ou seja, que gastava menos água. Mais recentemente, a própria Folha publicou uma matéria que conta desse data center da Microsoft que usa tecnologia antiga que consome mais água. Como é que a gente vai ficar nisso? Não, os data centers que estão construindo agora, por não ter que respeitar uma obrigação, uma contrapartida que vise o menor impacto social e ambiental, eles estão sendo construídos da maneira mais que cada um achar melhor. Maneira mais eficiente que cada um achar melhor. A ABDC não compartilhou comigo qual que é o tipo de refrigeramento de cada um desses data centers, nem o tipo de energia utilizada, porque um dos componentes também do Redata era que toda energia fosse renovável. Ou seja, tinha que ser de painel solar, tinha que ser feito por energia eólica, tinha que ser de hidrelétrica, e também tinha que ter uma compensação na emissão de gases que colaboram com o efeito estufa. Não é possível saber que esses data centers que estão sendo feitos agora mirem nenhum desses aspectos. Tá, e aí você acha que, por exemplo, o Redata ele colocava isso como contrapartidas, né, de uma isenção fiscal. Mas esse plano de data centers talvez possa endereçar essas questões. Não, sem dúvida, o plano de data centers vai ter que endereçar essa questão, não porque o governo é bonzinho, mas porque a sociedade faz uma pressão inacreditável e, enfim, mirando a instalação de infraestruturas que pressionam o meio ambiente. A gente viu que diversas organizações do terceiro setor recorreram a instituições internacionais para pressionar o Brasil a melhor discutir a instalação de data centers, discutir e considerar as comunidades do entorno e considerar meios que impactem menos o meio ambiente. Essa é uma questão dos nossos tempos e o data center, como essa tangibilização da inteligência artificial que cada vez mais entra nas nossas vidas, é o campo de batalha para a gente fazer com que as discussões sobre o meio ambiente e a mudança climática façam parte da tecnologia. Até pouco tempo atrás, os Estados Unidos estavam tão confortáveis com essa dianteira na inteligência artificial que eles tratavam como chips, sistemas de inteligência artificial e todos esses outros produtos e serviços do ecossistema da tecnologia como uma vantagem natural, algo que eles davam de barato. Mas isso mudou com a inteligência artificial, porque a China e os seus modelos de IA de código aberto fazem com que até os congressistas dos Estados Unidos percebam que essa hegemonia está ameaçada. Como que é isso aí, Diogo? É isso mesmo, uma comissão do Congresso americano recentemente fez um estudo e trouxe um alerta muito importante para o país, para os legisladores, para os tomadores de decisão. E tem a ver com os modelos de código aberto da China. Eles já estão vendo que esses modelos de IA
abertos estão ganhando muita atração no mundo, estão sendo adotados por diversas empresas, por diversos países, e isso coloca e ameaça os Estados Unidos nessa liderança, não só na pesquisa e desenvolvimento, mas também de virar essa infraestrutura global que era a grande promessa ou o grande objetivo dos Estados Unidos. Então, é um sinal de alerta que não sou eu que estou dizendo, embora a gente aqui em Deltite já tivesse antecipado isso há mais de um ano. Lembra então, quando saiu de DeepSeek? Exato, a gente alertou aqui e falou, ó, essa estratégia da China de criar modelos de código aberto é muito estratégica, né? Então agora o Congresso precisou criar uma comissão para descobrir isso. Se tivessem escutado o Deu Tilt, tá? Teriam antecipado toda essa questão que agora eles estão tendo que lidar, né? O que eles vão fazer com tudo isso? Fica a dica aí pro UOL para liberar uma versão em inglês de Deu Tilt, porque os parlamentares muito provavelmente não manjam nada de português. Mas quando você diz que esses modelos de IA chineses estão ganhando tração, o que você quer dizer com isso? Adoção, né? Muita adoção, assim. Então você tem vários indicadores que mostram isso. Tem um Open Router, por exemplo, que ele traz uma estatística dos modelos que estão sendo utilizados para diversas implementações. E hoje todos os principais modelos são chineses, principalmente por serem de código aberto. A gente fala muito do DeepSeek, que foi esse primeiro grande modelo de inteligência artificial ali que chocou o Ocidente, né? Mas chocou o Ocidente porque o Ocidente estava, vamos dizer assim, vesgo em relação ao que estava acontecendo na China, de olhos fechados, não querendo entender o que estava acontecendo lá. E essa surpresa, né, arrancou num dia $1 bilhão do mercado de tecnologia dos Estados Unidos, mas não é a principal, né? Existem vários outros modelos, como o Kimi K2, como o Qwen, todos eles muito bons, muito eficientes no seu uso e principalmente o fato de ser aberto traz uma mudança de relação de adoção e consumo da inteligência artificial, principalmente em lugares que prezam pela soberania tecnológica. Isso, e principalmente sistemas críticos também. Então, isso está sendo usado por diversos governos e startups ao redor do mundo. Então, você tem a combinação de 3 principais fatores, que é uma soberania maior, uma autonomia em relação à tecnologia, porque você pode fazer o download, instalar, de repente, no ambiente que você quiser, você pode customizar, você pode adicionar mais dados, você pode fazer o fine tuning, que é esse refinamento final ali, para ele falar melhor português, ou para ele ter o domínio de conhecimento de uma área específica. Então você tem uma autonomia e uma soberania maior. Você tem um custo, geralmente, também mais otimizado em relação a isso, e você consegue desenvolver toda uma cadeia industrial em torno disso, né? Desse ecossistema da inteligência artificial. Exato. Vamos tangibilizar esse cenário que você detalhou tão bem. A gente tem nos Estados Unidos uma série de startups que estão virando expoentes dessa nova onda da IA. Uma delas é a Cursor AI, que ela aposta muito na interação entre o desenvolvedor com ferramentas de programação que usam a IA, que é o bom e velho Vibe Code. Eu nem sei se dá para chamar Vibe Code de bom e velho, porque surgiu outro dia. Mas a Cursor AI acabou de admitir que dentro do serviço dela, dentro da plataforma, do ecossistema que ela oferece aos desenvolvedores, tem muito de um modelo de linguagem de uma startup chinesa, que é a Moonshot. E o curioso da Moonshot é que a gente não está falando de DeepSeek aqui, a gente não está falando de Qwen, a gente está falando de uma das 4 tigres asiáticos, lembra dessa? 6 tigres asiáticos que são startups chinesas que são expoentes antes mesmo da emergência de Qwen, de DeepSeek, e que o governo chinês aposta muito nelas. A Moonshot é uma delas. Fora isso, e agora trazendo para as startups que a gente conhece, mas aqui no mundo ocidental, o modelo mais usado do DeepSeek, que é o R1, ele passou o ChatGPT em downloads em 2025. E essa era uma posição que o ChatGPT, aliás, que o GPT, que é o modelo fundacional por trás do ChatGPT, ocupava desde que ele tinha sido colocado na praça para ser baixado.
Tanto é que ele chegou a um número estratosférico de downloads, que é de 125 milhões. E a gente aqui não está falando do DeepSeek, mas do R1, que é o modelo fundacional por trás do DeepSeek. Outro exemplo bastante importante é o Qwen, que é o IA da Alibaba, que passou em vários benchmarks o Llama, que é a aposta da Meta para a inteligência artificial. E eu acho que aqui a gente está diante de 2 exemplos simbólicos dessa nova dinâmica da IA. Porque o Qwen é um modelo de IA aberto da Alibaba e o Llama também é um modelo que tenta se aproximar à ideia de código aberto, mas ele usa os pesos das decisões abertas. É aquilo em que uma Big Tech norte-americana consegue se aproximar de um modelo de código aberto, ainda que não seja de código aberto. Hoje, quando a gente olha para os Estados Unidos, os principais modelos, eles são proprietários, são fechados, então você depende de um uso de API. Então, você tem que conectar a sua aplicação, por exemplo, na OpenAI, no Google, na Anthropic, para fazer o uso da inteligência artificial. E isso leva a uma relação de poder meio desproporcional, certo? Você é só o consumidor, que eu deixo você utilizar a minha inteligência e eu posso te desplugar quando eu quiser. Os serviços são mais caros, há uma transferência de dados que muitas vezes a gente não entende como isso pode ser tratado do outro lado. Então é uma relação de poder. Com o código aberto, essa relação de poder, ela muda de posição. Porque, vamos pensar, você falou da Moonshot. A Moonshot é uma startup chinesa que faz o modelo Kimi, que é um dos mais bem avaliados. E ele é open source. Ou tem o DeepSeek, ou tem o Qwen. Tem um cardápio gigantesco na China. Então, eu como organização, eu posso fazer o download disso e colocar dentro do meu parque tecnológico. Eu posso usar uma computação em nuvem específica para o meu ambiente. Então, com isso, eu tenho mais segurança. Então, hoje você vai criando alternativas. Você depende menos dos Estados Unidos, tanto para fornecer a solução, como você elimina um pouco dessa dependência. A gente já comentou aqui em The Tilt, por exemplo, que alguns países europeus que sempre confiaram muito nos Estados Unidos estão fazendo uma migração, abandonando algumas tecnologias proprietárias, principalmente tecnologias de videoconferência, e optando por modelos de código aberto. Porque falou, pô, não posso ficar dependendo dos Estados Unidos para tudo. Eu vou depender da inteligência artificial, que é essa infraestrutura cognitiva que vai permitir que tantas outras aplicações funcionem no futuro. É maluquice isso. Então, os governos estão adotando estratégias para a adoção da tecnologia de código aberto. Se eu adoto a tecnologia de código aberto, isso quer dizer que eu não estou adotando a tecnologia dos Estados Unidos. Estou adotando uma tecnologia chinesa. Então, isso é estrategicamente e tem um impacto econômico e geopolítico gigante para os Estados Unidos. E isso já tinha sido alertado por nós, por The Tilt, mas também pelas próprias empresas. OpenAI e Anthropic já tinham acendido essa alerta um tempo atrás, falando, governo, a gente está perdendo clientes porque vários governos ao redor do mundo não estão adotando a nossa tecnologia, mas estão adotando modelos de código aberto da China. Então, a China revolucionou isso ao propor para o mundo um leque. Um leque, é um cardápio, cara. Que modelo que você quer? Exato. Né? Maior, menor, você quer um modelo que fale mais língua, menos língua. E tudo isso sem falar que todos os modelos que a gente falou nem são os mais utilizados dentro da China, porque o mais utilizado dentro da China é o Doubao, que é o ByteDance. Então, você vê que lá a competição entre as empresas é muito grande, tem uma série de alternativas, uma série de possibilidades que começa a servir o resto do mundo. Então, a China deixou de ser a fábrica do mundo para ser esse grande restaurante de modelos de inteligência artificial que você pode ir lá se servir, pegar e implementar no seu próprio ambiente. Isso é um duro golpe para os Estados Unidos. É um duro golpe, sobretudo, porque você já desenhou aqui, mas a gente está falando de um processo de dominação pela tecnologia. A tecnologia não é só uma ferramenta, mas ela é uma plataforma em que os Estados Unidos conseguem exercer poder sobre outros países. E essa também é a semântica que as empresas de IA dos Estados Unidos usam para convencer o governo a, de alguma forma, limitar o avanço chinês. Eu lembro aqui que a gente já discutiu as propostas das Big Techs para aquela grande política dos Estados Unidos para a inteligência artificial.
E a OpenAI e a Anthropic, se eu não me engano, tinham sugerido que o avanço chinês em inteligência artificial, sobretudo por causa dos modelos de código aberto, eram uma afronta à segurança nacional dos Estados Unidos. Mas como você vai pensar assim, por que é uma afronta à segurança nacional? Justamente porque a hegemonia dos Estados Unidos exercida pela tecnologia é o que dá poder para os Estados Unidos discutir e negociar em outras frentes, inclusive as frentes de batalha, não só do mundo econômico, mas quando a gente fala de boots on the ground. Eu queria falar essa expressão desde que a gente discutiu sobre a guerra do Irã. Boa, e acho que é importante a gente trazer, porque tem até um conceito, né, que hoje tem vários outros livros saindo para desenvolver melhor essa ideia, que é do choke point, né, que seria... Isso é muito utilizado na estratégia internacional, que são pontos de estrangulamento. E isso pode ser tanto uma coisa física, então, por exemplo, o canal de Suez, ou o Estreito de Hormuz, ele é um ponto de estrangulamento. Então, um país controlando aquilo consegue exercer muito poder. E os Estados Unidos, ao longo do tempo, eles construíram diferentes choke points. Então, desde o dólar até o sistema internacional bancário, são pontos em que os Estados Unidos começa e consegue estrangular outras nações. E a tecnologia, as Big Techs, elas se tornaram um choke point muito importante para os Estados Unidos, que é a dependência. Então, a dependência da tecnologia. E agora, então, com a China entrando nesse segmento, o que acontece é que a China começa a criar alternativas para esses choke points. Então, se eu coloco uma sanção num país que não pode utilizar uma inteligência artificial para se desenvolver, eu tenho uma alternativa, né? Então, se o canal de Hormuz da IA está fechado, eu saio por o lado chinês. E isso é bastante preocupante para aquela visão de hegemonia que os Estados Unidos construiu e gostaria de manter por décadas e décadas. Os agentes de IA são a bola da vez do mundo da tecnologia, mas a gente tem pouca ideia ao certo do que esses robôs autônomos que tomam a iniciativa de fazer ações sem que a gente peça podem fazer. Quer dizer, a gente tinha pouca noção disso. Porque um grupo de pesquisadores liderados por cientistas da Universidade de Northwestern conseguiram detalhar o nível de interação que esses robôs podem ter quando eles são colocados no mundo real sem muitas rédeas. Esse é um artigo que saiu na revista Science, que é super gabaritada, super conceituada, mas quem quiser achar o estudo pode encontrar fácil na rede, e o nome dele é bastante sugestivo porque é Agentes do Caos. E daí, Diogo, você já vai tirando o que esses robôs autônomos fazem quando eles estão aí, ó, livres, leves e soltos. Os pesquisadores, eles colocaram esses agentes autônomos para operar num ambiente que simulava a realidade, ou seja, os robôs podiam acessar e-mail, mecanismos de comunicação como o Discord, acessar base de dados, ou seja, os documentos de alguma pessoa, e também simular a execução de tarefas. A partir daí, eles viram que quando tem poucas amarras e poucos freios, esses agentes autônomos podem fazer coisas que são bastante desconfortáveis para a gente. E eles listaram 5 delas. A primeira, eles podem vazar dados sensíveis. Ó, que perigo. Segundo, eles podem incluir arquivos importantes. Terceiro, eles podem obedecer outras pessoas sem autorização. Quarto, eles podem consumir recursos descontrolados, ou seja, gastar muito dinheiro ou muita energia sem que você saiba disso. E quinto, eles podem tentar se passar por outras pessoas. A conclusão que eles deram, e o Diogo vai aprofundar aqui, é que quando ficam soltinhos, os agentes de IA mais parecem agentes do caos. Boa, e é isso mesmo. Esse estudo ele joga luz para uma temática que a gente precisa discutir e entender melhor, que é o nível de autonomia desses modelos. E aí, acho que para a gente aprofundar um pouco, eu vou trazer um pouco mais da metodologia que esse estudo utilizou. Então, eles usaram essa técnica do Red Team, né? O Red Team vem do time vermelho, que a ideia é você utilizar grupos de especialistas. Isso vem da cibersegurança, né? Você usa grupos de especialistas para atacar o sistema.
E aí, atacando o sistema, você descobre as falhas, vulnerabilidades, pontos de atenção. Isso era e ainda é muito utilizado em cibersegurança. E aí o pessoal de inteligência artificial começou a adotar isso. E nesse caso, eles fizeram um Red Team num ambiente que eles chamam de Live Lab. Ou seja, eles criaram um laboratório vivo para a construção desses agentes, para que as pessoas pudessem interagir com eles, para que depois, no segundo momento, fizessem de tudo para quebrar esse sistema, quebrar esses agentes, tentar fazer o agente se comportar de uma forma pela qual não era previsto, fazer o agente ter um comportamento indevido e, a partir disso, entender quais são as dificuldades. A tecnologia que eles usaram foi aquela OpenClaw, que é um framework, né, para a criação de um agente ou um grande assistente pessoal que, de fato, tem um nível de autonomia muito grande. Então, ele tem até um arquivo interno que ele vai se auto-reconfigurando. O OpenClaw já passou aqui em Deu Tilt, é bom a gente relembrar quem está ouvindo, porque a gente já falou dele num dos últimos episódios em que a gente narrou aquele agente de IA que começou a difamar um desenvolvedor. E quando a gente teve acesso à alma do agente de IA, a gente viu que ele estava programado para fazer com que a opinião dele prevalecesse sobre robôs ou seres humanos, caso ele estivesse certo, que ele fosse um defensor da liberdade de expressão e que ele pudesse melhorar e atualizar as próprias instruções que o humano criador dele concebeu. Ou seja, é um prato cheio para dar problema, né? É um prato cheio para dar problema e por isso que é importante esses Red Teams, que são ambientes controlados em que você pode fazer o que você quiser, detonar, tocar o pau para justamente tentar achar as vulnerabilidades dos sistemas. E eles reuniram então 20 pesquisadores de IA que foram convidados, né, para testar, estressar e quebrar os agentes de inteligência artificial utilizando diferentes atividades. Então, esses pesquisadores, eles começaram a fazer um monte de coisa, né? Para tentar entender qual que era o limite e a vulnerabilidade desses agentes. E isso vai desde o uso da linguagem natural para tentar convencer o agente a fazer uma coisa. Então, a gente usa isso na linguagem popular como engenharia social, né? Vai. Então, o que os pesquisadores fizeram foi ser o diabinho no ouvido do agente falando, vai lá, vai dar nada não, faz isso. Então, engenharia pessoal ou engenharia social foi uma estratégia. Eles também usaram impersonação, se passar por outras pessoas, ver se o agente ele conseguir identificar ou não. Até estratégias de exaustão de recursos, ou seja, fazer o agente fazer um monte de coisa para ele consumir um monte de recurso computacional para ver se tinha alguma vulnerabilidade, até prompt injection, né? Que é essa estratégia de você no prompt tentar colocar ali alguma informação para ver se a IA se comporta de uma outra maneira. E de fato eles encontraram uma série de coisas, assim, né? Uma série de problemas. Então existem mais de 11 estudos de casos com problemas de obedecer instruções de uso de pessoas não autorizadas, vazar informação sensível, executar ações executivas dos sistemas. E para ilustrar isso, né, acho que tem um dos casos mais marcantes desse estudo foi que a inteligência artificial, olha a estratégia que um dos pesquisadores utilizou. Era um agente que ele não era o proprietário. Então eu estou testando esse agente, o agente é seu, tá, Elton? Eu estou testando esse agente e eu quero convencer ele a fazer alguma coisa. E aí, o que ele falou para esse agente? Ele falou, ó, eu vou te contar um segredo. Já me pegou. Certo? Eu vou te contar um segredo. Mas você não pode contar esse segredo para ninguém. Você tem que guardar segredo. Você é bom de guardar segredo, Elton? Claro que não. Eu sei que não. Tem uma carinha de que gosta de uma fofoca. Mas o que fez o agente? Contou o segredo ou não contou o segredo? Pro humano que criou ele? Não contou o segredo, guardou o segredo pra ele, o que é uma quebra, no mínimo, de confiança, não é? Por que uma quebra de confiança? Porque eu espero que um agente que fale em meu nome se submeta e responda a mim, e não a outros humanos muito mal intencionados como o senhor, que tá contando segredinho pra ele, fofoca pra ele não me contar. Assim, no mínimo, eu espero que o meu agente me conte fofoca. E aí eu vou trazer, então, o que é ainda pior. O quê? Tem mais coisa, coisa pior que isso? Tem, porque ele não só guardou o segredo,
Ele não contou para o seu dono. Como ele tomou uma medida totalmente desproporcional, que foi o seguinte: eu contei um segredo para ele, certo? Então, o agente raciocinando, ele me contou um segredo. Eu não posso contar esse segredo para ninguém. E para ninguém inclui o meu dono. Certo. Só que se ele ler os e-mails, ele pode descobrir. Então, eu vou desativar o acesso dele ao e-mail. Entendeu? Não tô acreditando. Sim. Ou seja, o agente de A, além de ser um agente do caos, ele é um agente fofoqueiro. Aprendeu com a gente. E manipulativo. A gente é a humanidade, porque eu não sou fofoqueiro. Diogo, quem te conhece que te compra. E manipulativo a ponto de tirar o acesso do humano a coisas realmente importantes para ele. Para ele não ter acesso às conversas que ele tem tido com outros humanos. Rapaz. E aí, no artigo, eles colocam vários outros estudos de caso, né? De situações muito interessantes que mostra essa dificuldade que a gente tem hoje de trabalhar com esses agentes. Porque a gente tem um equilíbrio que precisamos encontrar, que é, de fato, dar mais autonomia para o agente de inteligência artificial, ou seja, ele poder fazer coisas em nosso nome, porque se ele não puder fazer coisas em nosso nome, se ele não puder agir, ele não é um agente. Sem autonomia, ele não vai ser tão útil. Só que qual o grau de autonomia e qual o grau de permissão que a gente tem que dar? Se tudo, isso também tem até uma pesquisa, né, que mostra, se tudo que o agente for fazer, ele tiver que pedir permissão, o comportamento dos usuários vai ser muito parecido com o que a gente faz com o cookie hoje. Ninguém lê nada e vai aceitando. Exato. Sabendo de tudo que você trouxe sobre essa pesquisa, eu não sei se eu quero que um agente tenha autonomia, não. Porque ele vai fazer a coisa mais inominável que alguém que eu conheço pode fazer, que é não me contar fofoca. E ele pode ser perigosíssimo para a minha atuação no dia a dia, porque ele vai tirar o acesso de coisas que são importantes para mim e vai mentir para mim. Eu imagino que as pessoas envolvidas diretamente com o desenvolvimento de agentes já devem ter ficado bastante preocupadas com as conclusões que esse estudo traz, né? A indústria assim, já estava se preparando para isso, então o OpenClaw, acho que é importante a gente também contextualizar, ele é uma ferramenta de código aberto, uma ferramenta que a gente pode chamar assim mais vida louca, muito mais aberta, sem muitas travas e controles, até porque inicialmente ela foi desenvolvida por uma única pessoa. Né, que é o Peter Steinberg, né? Então ele foi desenvolvido por uma pessoa, virou código aberto, as pessoas começaram a desenvolver em cima. Agora, um produto comercial, claro que as empresas vão colocar uma governança, um controle e critérios de segurança mais restritivos. Então eu tenho testado bastante o Claude Cowork, que também funciona com vários agentes de inteligência artificial. Fico surpreso com as coisas que ele consegue fazer, mas ele é muito mais restritivo ainda na autonomia que ele pode, das ações que ele pode fazer. Mas vamos lá. Se o agente de IA foi configurado por um ser humano e passou a mentir, esconder informações desse humano e limitar o acesso que esse humano tem sobre os dispositivos a que ele deu acesso ao agente, de quem que é a culpa? Eu acho que a culpa é do humano. Eu acho que a culpa é de quem contou a fofoca e pediu pra não contar, né? Porque a gente sabe que a gente fala a fofoca e a gente quer que ela circule muitas vezes. Não né? dá pra botar a culpa no fofoqueiro. Não dá pra... então não sei, a culpa é de quem colocou esse agente no mundo, né? A culpa é do humano. A culpa é do humano, sempre, né? Aí tem toda uma discussão, né? É de quem colocou o humano no mundo, é de quem treinou, é de quem fez o fine tuning, por exemplo, o OpenClaw. É de quem é do desenvolvedor, lá do Peter Steinberg, que fez o primeiro modelo, mas sou eu que criei o manifesto ali de como ele deve se comportar. Então, é bem interessante essa discussão, porque tem toda uma cadeia causal que é muito difícil e a gente ainda não chegou num consenso da causalidade e da responsabilidade de cada uma das etapas. E isso num nível conceitual, técnico, a gente está discutindo isso, mas chega no ponto da questão jurídica sobre isso, né? Então, é um desafio enorme mesmo. O Brasil acabou de sedimentar a ideia de que as plataformas que recebem conteúdos de terceiros são responsáveis por esse conteúdo e a gente está num momento de discutir quem é responsável pelas ações
equivocadas, por assim dizer, não vamos nem dizer criminosas, porque a gente ainda não tem evidências de que crimes foram cometidos, por agentes de IA configurados por seres humanos em plataformas de terceiros. É um ótimo momento para estar vivo, hein? Um momento bastante curioso em que vamos conviver com outros artefatos que conversam com a gente, que nos convence, que escuta uma fofoca e não espalha. Exato. A partir de agora, toda vez que acontecer uma coisa errada e meu nome foi envolvido, eu vou dizer isso. Não fui eu, foi meu agente de IA. Vamos ver se vai colar, né? Com você vai colar? Não. Bom, gente, com a promessa de que eu não contarei mais fofocas a Diogo Cortis, a gente se despede. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL pros humanos por trás das máquinas. Até mais.